Salve galera, tudo numa boa? Professor Guilherme Ritter, dando continuidade ao nosso curso de História do Brasil. Para hoje, galera, falaremos da presença, do aprofundamento dos portugueses na nossa terra e todas as transformações que vão acarretar, né, a construção do nosso Brasil, desse nosso território e tudo mais, através de uma presença mais profunda dos portugueses aqui, o contato com os povos indígenas. E aí aprofundaremos em outro momento essa questão das culturas indígenas e uma série de conteúdos que são também importantes nessa conjuntura. Mas hoje, então, o nosso foco é sobre o sistema colonial que vai se desenvolver aqui. Agora sim, efetivamente, colonização. Tudo beleza, povo? Bom, terminamos a nossa aula passada conversando daqueles dois, né, sobre os dois aspectos que estão relacionados ao período pré-colonial. O primeiro aspecto, a questão da exploração, o sistema de feitorias, a exploração do pau-brasil, e o segundo elemento que foi aquela coisa da conquista do território, o choque cultural. Haverá um encontro, né, eu vou postar para vocês daqui a pouco, um vídeo sobre as culturas indígenas e tudo mais, e conversar um pouco sobre esses povos que aqui viviam. Mas agora a gente vai dar continuidade à linha portuguesa, na medida em que isso é muito emergencial para nossas provas. E aqui a gente está, né, num processo de preparação para os nossos concursos. Pessoal, por volta mais ou menos de 1530, o rei de Portugal ele teve uma necessidade de transformar a forma de lidar com o território da América Portuguesa, conosco, com o Brasil. Por que motivo? A gente salienta sempre dois elementos para vocês. O primeiro deles, galera, crise nos negócios no Oriente. Já nesses anos 30, os portugueses estão entrando em conflitos e tensionamentos, galera, na Índia. Mas, sobretudo, há um outro elemento que está relacionado a isso. O grande afluxo entre 1500 e 1530, o grande afluxo dessas especiarias para o mundo europeu, galera, pro produto, né, das navegações portuguesas, acabou levando a um processo de diminuição do preço desses produtos. Foi tão grande, né, era tão grande, desculpa, a quantidade de produtos que havia no mundo europeu a partir disso, que o preço das especiarias, galera, cai. Né? Aquela aura que tu tomaria uma pimenta, né? Tu usaria uma pimenta, os temperos todos eles, né? E que tu te curaria de doenças, aquela série de mistérios que estavam envoltos na ideia da especiaria, galera. A partir do uso e da diminuição do valor, eles vão começando a perceber que não era bem assim. Então, um dos principais eixos de enriquecimento do Estado português, que era o processo da relação com o Oriente e a obtenção das especiarias, galera, acaba diminuindo de valor. O produto disso, portanto, é que Portugal precisa de uma alternativa. Né? Então, a primeira relação está condicionada na mudança da postura de Portugal em relação à nossa terra, a essa questão de uma crise nos negócios orientais. O segundo elemento, pessoal, não menos importante, né? Apenas para sermos didáticos aqui, o segundo elemento, galera, é a ameaça de invasão estrangeira ao nosso território. Já desde 1500, mas se aprofundando, então, na medida em que o tempo passava, no início desse século XVI, galera, estrangeiros começam a contestar, pessoal, o Tratado de Tordesilhas. França, ingleses, né? Os holandeses não, em específico com relação a nós, ao mundo da América Portuguesa, porque havia uma parceria Holanda-Portugal, né? A região ali dos Países Baixos, que enfim, agora, à medida que a gente for desenvolvendo a nossa história colonial, eu vou aprofundando com vocês. Mas, sobretudo, galera, os franceses contestavam, a famosa contestação do rei Francisco, galera, da França, em que ele diz, onde está, no testamento de Adão, que o mundo foi doado a portugueses e espanhóis. Isto significava, galera, que outros países, outras metrópoles europeias também queriam uma parte do mundo americano. E, sobretudo, o argumento dos franceses, um argumento legítimo, vamos assim dizer, né, entre os europeus, obviamente, é o seguinte, se tu não usa, eu quero usar. Se tu não usa, se tu, Portugal, tem uma fatia de mundo americano, né, vocês dividiram o mundo entre vocês, beleza, tá, ok, saímos atrasado, acontece. Agora, se vocês não usufruem disso e não desejam, portanto, fazê-lo, aquele sistema de feitorias que a gente conversou, né, galera? Poucos portugueses, o extrativismo apenas e tudo mais. O rei da França, portanto, diz, pois nós desejamos. Então Portugal precisa mudar, galera, a sua postura, isto é, efetivar um processo de colonização,
para não perder esse território, sobretudo para a coroa francesa e para outras coroas, né, para outros estados europeus que desejassem né, enriquecer, né, fortalecer o seu sistema mercantil através do colonialismo. A gente não fala muito, né? Havia ações piratas durante todo esse período desse século XVI, inclusive adiante, a pirataria inglesa, a pirataria francesa. A gente não fala muito dos ingleses em relação à história do Brasil, mas os espanhóis, galera, a parte da América Espanhola, sofrerá a ação, galera, do tensionamento por parte da Inglaterra, também da França e de outros estados europeus. Só para a gente mais ou menos contextualizar. E aí que Portugal, então, pessoal, do mesmo modo que o sistema de feitorias, que tinha sido experimentado no mundo africano, ainda no século XV, os portugueses trazem para a América, galera, um sistema que eles já usavam nas ilhas do Oceano Atlântico, Madeira, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, o chamado sistema de capitanias hereditárias. Eles trazem esse sistema para cá, percebe então aquele teste que diz para nós, houve uma inovação em relação ao processo da exploração, né, uma criação de um sistema em relação ao processo da exploração da América Portuguesa, desculpe. Não houve inovação. Os portugueses trazem aquilo que já haviam experimentado e passam a executar na sua fatia americana a partir, né, enfim, do momento específico em que eles empreendem esse processo. Pois então, pessoal, a partir de 1532, Portugal traz o sistema de capitanias hereditárias para o Brasil. Especificamente, né, Martim Afonso de Souza, galera, foi o primeiro donatário. Havia um homem chamado Capitão Donatário. Sobretudo, eles eram membros, pessoal, de uma pequena nobreza. Eles vinham, portanto, com uma famosa carta de doação, e essa carta de doação permitia, então, né, o processo de estabelecimento dos deveres, dos direitos do donatário em relação à coroa, e a galera estabelecia qual era o tamanho, né, qual era a porção de terra que aquele donatário ficaria. Martim Afonso de Souza, especificamente, o primeiro donatário da história do Brasil, ele vai ficar com a capitania de São Vicente, mais ou menos a atual região ali de São Paulo. Ele vem, navega, inclusive chega até a Bacia do Prata, né? Ele desce até a região do Prata, Uruguai ali, né? Argentina, para a gente enxergar. Ele retorna, claro, né? Percebe que não está dentro das léguas relacionadas ao Tratado de Tordesilhas, né? As 370 léguas a partir do arquipélago de Cabo Verde. Retorna, galera, e fixa-se na região de São Vicente. A partir desse momento começa uma mudança, porque Martim Afonso de Souza, e a partir desse momento, galera, começará um processo de migração vagaroso, né? Lento, paulatino, como dizemos na história, e que marcará, portanto, uma presença maior dos portugueses. Assim, primeiro elemento, consegue se afastar aquela ideia, tipo, vocês não estão ocupando, então eu quero ocupar. E o segundo elemento, galera, a partir de agora não será mais extrativismo. Foi tão grande o processo de extração sobre o nosso território nesses 30 primeiros anos, que não será mais o pau-brasil agora, galera, o produto que os portugueses vão tirar para lucrar, para enriquecer. Na medida em que tu sabe, somos uma colônia de exploração e o objetivo dessa colonização, o objetivo de não perder esse território, era tirar daqui frutos, possibilidades de enriquecimento da metrópole. A colônia complementa a economia metropolitana. E aí Portugal, galera, do mesmo modo, traz o produto que produzia nas ilhas do Oceano Atlântico que nós estávamos falando agora há pouco, que é, galera, a cana. A cana-de-açúcar e o processo de produção de açúcar a partir de agora será a marca do colonialismo português ao longo dessa continuidade do século XVI, XVII, XVIII e até mesmo o início do século XIX. Claro, estou falando aqui para vocês do colonialismo, né? Vocês sabem que o açúcar, galera, é um produto que nós produzimos até hoje no Brasil. E quem traz essa cultura para cá, galera, são os portugueses. Então nós teremos um sistema de capitanias hereditárias, e agora nós vamos conversar sobre ele, e nós teremos dentro desse sistema de capitanias hereditárias um eixo econômico relacionado, portanto, ao processo de produção povo de açúcar na nossa terra. Uma produção que durará, portanto, 300 anos dentro do colonialismo e que será uma das, durante o intervalo de tempo, a principal forma de enriquecimento português sobre o nosso território. Então a primeira marca é essa, tá? Agora voltemos. Vamos entender esse sistema de capitanias hereditárias que é absolutamente importante. Qual é a marca desse sistema de capitanias hereditárias, galera? Ele é um sistema caracterizado por uma descentralização. Vocês podem ver no nosso mapa aqui do lado a via, galera,
diversas capitanias hereditárias. Cada capitania hereditária tinha sob comando, né, estava sob comando de um capitão donatário. E não havia, pessoal, a possibilidade de interferência de uma capitania na outra. Não era possível. Cada capitão donatário, galera, ele era plenipotenciário. Ele tinha amplos poderes e todos os poderes relacionados à sua capitania. Não havia nenhum processo de interferência de uma capitania na outra e por isso, né, entre um dos elementos, podemos dizer que é um sistema descentralizado. Não existe uma centralização, existe uma autonomia para cada um dos capitães donatários. E dentro da capitania, galera, claro, dentro do sistema da capitania existe uma centralização na figura do donatário. Ele é absolutamente aquele que representa os interesses do rei, a justiça do rei e tudo aquilo que o rei deseja, né, como configuração de um império, vamos assim dizer, dentro da sua capitania. É ele o responsável por fazer a justiça real. É ele, galera, o responsável por arrecadação de impostos e aí transferir a parte que cabe ao Estado português. É o donatário, galera, que fundaria, por exemplo, vilas, cidades, nos territórios da sua capitania quando fosse o momento disso acontecer. E, sobretudo, um elemento muito importante, pessoal, a questão da doação das sesmarias. O capitão donatário pensa que vem um pequeno nobre para cá e ele investe, e agora a gente vai falar um pouquinho disso e vai ser muito importante, é ele que investe nesse processo. Mas pessoal sozinho, imaginem só, né, uma fatia de terra. Vamos pegar a segunda capitania que deu certo, que a gente conhece, a capitania de Pernambuco. Tá? Pensa que o estado de Pernambuco, ele, pessoal, vai ser ocupado por uma pessoa só? Vai ser explorado esse território por um só homem, o donatário? Pessoal, não tem como. Esse donatário, portanto, através de suas inter-relações, convidaria pessoas capazes de investir na indústria agrária, isto é, de produzir cana. Desculpe. Né? E, portanto, galera, como é que era feito esse processo? Era justamente esse elemento que eu estava dizendo para vocês, a doação da sesmaria. Ele cedia uma grande porção de terra, e essa grande porção de terra, portanto, a esse empreendedor, esse colono que para cá vinha, tinha como objetivo, galera, produzir cana. Né? O convite era dado assim, cara, precisamos de ocupar o Brasil, para a coroa, para o nosso rei. Só que o nosso rei, ele quer, né, empreender a empresa da produção da cana-de-açúcar. Tu tem capacidade de investimento no mundo da cana? Por isso, galera, o primeiro foco de migração para o nosso território ele não é uma migração aleatória. Ah, vem qualquer gente e tudo mais. Não. O que existe aqui é uma colônia de exploração e é necessária exploração. E para o mundo do campo, pessoal, para esse mundo do campo, não é pouco investimento que a gente está conversando. Claro, isso é uma relação anacrônica, que agora eu vou pedir para a gente para fazermos juntos aqui, mas para que vocês entendam, imaginem que hoje a gente precisasse pegar uma porção de terra no interior do nosso país e empreendermos ali a produção de uma empresa agrícola. Comprar os insumos, contratar os trabalhadores, né? Hoje a lógica da mão de obra assalariada, aqui nesse tempo tu sabe, é o processo da escravização que a gente vai desenvolver. Né? As mudas que são necessárias para o processo do plantio, as ferramentas. A gente está conversando então de um investimento pesado. E para cá quem vem, portanto, tem a capacidade de investir. Desse modo, galera, Portugal transfere essa responsabilidade, tanto política, de ocupar o território, de fazer a coisa acontecer, quanto, galera, o investimento sobre o processo de colonização do Brasil. Um processo, né, de terceirização dessa responsabilidade. Porque quem investe é o próprio nobre que para cá vem. É o próprio colono que para cá vem, que investe no processo da construção desse período colonial. Portugal não estava bem de dinheiro nesse período e, portanto, transfere a essa parcela importantíssima do Estado, né, do Estado moderno, que é a parte dessa nobreza, de uma pequena nobreza ainda, diferenciando a alta nobreza, aquela que fica na corte, fica próxima ao rei e ganha os principais cargos e, portanto, galera, permanece no mundo europeu. Meter-se no mundo colonial, galera, não é boa coisa. Então, a melhor relação que tu vai ter é o quê? A alta nobreza permanece na corte, permanece no reino, e uma pequena nobreza com um desejo de enriquecer e voltar, e quem sabe ocupar o posto das altas nobrezas, acaba se metendo, galera, no mundo colonial, um mundo cheio de aventuras, um mundo extremamente tenso, complexo, mas que também vai acabar dando frutos e tudo mais, e é por esse motivo que muitos desses membros da pequena nobreza
acabam investindo nesse processo. Pois bem, pessoal, a gente vai dar continuidade somente para vocês entenderem a lógica e ficar organizado na cabeça de vocês, vai facilitar isso. Portugal, galera, cria o sistema de capitanias hereditárias, mas como vocês conhecem, ele é um sistema que é dito que é fracassado, né? Não deu certo, porque de todas as fatias, né, dos territórios que foram cedidos à nobreza, pouquíssimos, galera, efetivamente aconteceram, tá? Acaba que, ao fim e ao cabo, a gente sempre cita para vocês as duas capitanias, a de São Vicente, a primeira delas, Martim Afonso de Souza, galera, e a capitania de Pernambuco, sob o comando de um homem chamado Duarte Coelho, que foi um capitão donatário bastante vitorioso, vamos assim dizer, obteve sucesso no seu empreendimento. Além disso, sobretudo em relação a isso que agora nós vamos conversar, existe o capitão donatário da Bahia, galera, um homem chamado Francisco Pereira Coutinho. Primeira coisa, não precisam se preocupar muito com essa coisa dos nomes, tá? Para a prova e tudo mais, vocês não precisam se preocupar em decorar nomes. Bom, esses são poucos nomes e nomes importantes para a parte inicial da nossa história, sobretudo a figura do Martim Afonso de Souza, o nosso primeiro donatário, figura importante. Mas, pois bem, Francisco Pereira Coutinho, galera, acabou sendo vítima de índios antropofágicos. Indígenas, galera, acabam entrando em litígio, e tu percebe que, portanto, esse processo de colonização ele não foi pacífico, e acaba que o Francisco Pereira Coutinho, galera, cai vítima de antropofagia. A partir desse momento, e pelos tensionamentos e pelo grande vazio que o Brasil ainda continuou representando, e que, portanto, a ameaça de uma invasão ao nosso território ela era imediata, né, francesa, por exemplo, o rei de Portugal decide mudar o sistema, galera, de exploração da nossa terra. Em 1548, na prática, galera, em 1549, é trazido para a nossa terra o sistema de governo geral. O sistema de governo geral vai mudar profundamente a história do Brasil, né? Claro que não imediatamente, num longo caminho. Vocês imaginam que a velocidade nesse período aqui que nós estamos, no século XVI, não eram coisas mais imediatas do mundo, como algumas vezes é na nossa vida atual. Então, né, passaremos por um longo caminho de transformação. Em 1549, galera, um homem chamado Tomé de Souza, com o seu famoso Regimento de Tomé de Souza, ele vem para a nossa terra com o objetivo de criar um sistema agora mais centralizado, galera, mais profundo, com um processo de exploração ainda mais presente. O que se fará, senhor? Galera, um pouquinho. Se fará o mesmo que estava se fazendo. Plantio de cana, processo de enriquecimento através da indústria agrária e um processo de ocupação através, né, de doar sesmarias. A diferença é que agora vai haver um processo mais profundo de uma presença do Estado português aqui. A figura de um governador-geral que passa a ser o grande líder do território. Senhor, houve a substituição absoluta da capitania hereditária? Não. Houve num primeiro momento, galera, uma sobreposição. Havia um governador-geral. Nas capitanias que tinham dado certo, vamos assim dizer, beleza, mantém-se o capitão donatário. Mas, galera, algumas funções que eram do capitão donatário são perdidas e passam a ser executadas, galera, pelo governador-geral e por funcionários. O sistema de governo geral tem uma segunda característica, galera, ele é uma complexificação administrativa. Haverá, portanto, funcionários, o ouvidor, o provedor, o capitão-mor, né? Que é um capitão-mor, é um cara responsável por fazer a defesa do território. Antes era o capitão donatário, olha o próprio nome dele, capitão donatário. O ouvidor, senhor, o ouvidor é um homem responsável pela justiça. Percebe que antes a justiça era feita pelo donatário. Então o que a gente vai ter é um processo de esvaziamento das funções do capitão donatário e um fortalecimento do governo geral. O governador geral e funcionários nomeados por ele, nomeados pelo rei, né? É o momento da nomeação daqueles que o rei desejava, a gente já conversou sobre isso. Então temos como característica, portanto, uma complexificação, um aprofundamento e uma centralização. Por que centralização, senhor? Porque o nosso primeiro capitão donatário, galera, vai fundar a primeira capital do Brasil, na cidade de Salvador. O rei justamente, né, decidiu absorver a capitania do Francisco Pereira Coutinho, absorvendo, portanto, a Bahia, galera. Ele assume o território da Bahia, né, vira uma capitania real, e durante um grande intervalo de tempo, galera, até Marquês de Pombal, que nós vamos conversar lá no período da mineração, durante esse grande intervalo de tempo, nós teremos capitanias reais e capitanias hereditárias.
Mas sempre tu te lembra, a marca do governo geral é um processo de centralização e sobreposição ao sistema da capitania hereditária. De certo modo, portanto, a gente pode dizer, houve a substituição da capitania hereditária pelo governo geral. Agora é importante para aquele teste mais radical que diz, foram extintas todas as capitanias hereditárias. Falso. Isso vai demorar um longo intervalo de tempo. É somente em 1759 que as capitanias serão absorvidas finalmente e se tornarão todas capitanias reais. Uma marca também já aqui importante é tu entender que a ideia de capitania, galera, é uma divisão do território, né? As capitanias viraram províncias do Brasil durante o Império Brasileiro e as províncias do Brasil, galera, viraram hoje os nossos chamados estados do Brasil, tá? Só para tu entender a ideia. A palavra capitania, ela vai existir durante muito tempo. Agora, o sistema de capitanias hereditárias foi substituído pelo sistema de governo geral. E aí, povo, para nós terminarmos, recapitulando, portanto, né, buscando uma característica comum desses dois momentos, vem a questão econômica, que eu disse em alguma medida no início da nossa aula aqui. No que tange a questão econômica, galera, durante o período das capitanias hereditárias e durante o governo geral, que vai durar, né, para praticamente inteiro o nosso período colonial, podemos assim configurar, galera. Não existe um documento que marque para nós uma profunda transformação, mas mais ou menos por volta de 1720, povo, então no início do século XVIII, os governadores gerais passaram a ser nomeados vice-reis, tá? Mas não existe um documento onde marque o rei de Portugal transformando o Brasil em um vice-reinado efetivamente, tá? Mas em termos de nomenclatura, o nosso governador-geral passa a ser mais chamado pela figura de vice-rei do que governador-geral. Então a gente pode dizer, a partir de 1549 até o final do colonialismo, galera, a marca do nosso território é a organização através de um sistema de governo geral, tá? Só para a gente fechar esse elemento. E no que tange a relação econômica, povo, isso também não vai mudar. Depois vai vir uma novidade, né? O nosso século XVIII e a descoberta do ouro. Mas durante todo o período colonial, povo, nós temos como característica a utilização de um conceito, de uma palavra em inglês, galera, que marca esse processo de exploração. Afinal de contas, tu sabe, não é simplesmente ocupar para não perder. Tinha que valer a pena ter o Brasil. E nós vimos que, portanto, foi o açúcar. E esse sistema que eu estava falando para vocês, galera, chama-se plantation. A plantation, galera, vamos pensar, né? É uma empresa agrária, é uma medida portuguesa, é uma fórmula que vai acontecer e que não serve somente para o Brasil, galera. Outras metrópoles europeias vão lançar mão do sistema de plantation. Esse conceito, portanto, ele serve para que nós entendamos o modelo do processo de exploração, galera, da nossa terra. A primeira marca da plantation é a monocultura. Isto é, não se diversificava o processo produtivo. Se produzia um só tipo de produto, no máximo mais um ou outro, mas sobretudo foco num tipo de produto, com o objetivo de controlar esse produto no mercado internacional. O segundo elemento, galera, que caracteriza a plantation é o processo dos grandes latifúndios, desculpem. Grandes porções de terras, povo, as Seis Marias que nós estávamos conversando. Esses grandes latifúndios caracterizam, e vocês vão perceber como isso aqui se encaixa, e existe uma perfeita relação para que entendamos esse processo de exploração da nossa terra, do mundo americano, português, mas também, galera, quando a Inglaterra vai explorar os Estados Unidos, né, hoje Estados Unidos, isto é, as famosas 13 colônias inglesas, sobretudo as colônias do Sul. A terceira característica da plantation, vocês não podem jamais esquecer, voltada ao mercado externo. Não se produz açúcar, galera, para consumir no Brasil. Se produz açúcar para Portugal revender no mundo e, através desse comércio, enriquecer. E o quarto, galera, e último elemento da plantation, trabalho escravizado. A escravidão, galera, passa a ser uma marca do Brasil colonial. Nós temos a escravidão, galera, indígena num primeiro momento e um processo de escravidão, galera, africano, num processo de componente com o tráfico negreiro, que passa a ser um dos grandes elementos do próprio colonialismo como um todo e que vai ter uma aula específica sobre a questão da escravidão, galera, no mundo colonial brasileiro, eu e vocês. Quem sabe o nosso próximo encontro, tá? A plantation, galera, é a coisa mais importante. Portanto, ela vai existir durante todo o período colonial.
Não vai cessar, agora trocou a capitania hereditária para o governo geral. Não muda, galera. No que tange a relação do processo de produção, a monocultura, assim tu foca num tipo de produto e consegue controlar esse produto no mercado estrangeiro, o latifúndio, o mercado externo e, galera, a escravidão. Essa será a marca da produção na nossa terra. Desde 1530, portanto, né, arredondando, até, galera, 1822, quando termina a nossa etapa colonial. Bom, a partir disso, eu sempre gosto de fazer esse exercício com vocês. A gente torna-se um país independente, beleza. Não usamos mais a ideia da plantation, mas eu pergunto para vocês, durante o nosso período do Império Brasileiro, não continua sendo nós, o Brasil, produtor de produto primário para exportação, seja açúcar no Nordeste ou depois o café no Sudeste, né? Não são grandes latifúndios a terra, galera. E além dos grandes latifúndios, povo, nós não temos um processo de produto voltado ao mercado externo. Café, você sabe, ele é vendido para o exterior. E além disso, galera, durante o Império, não foi a escravidão também um dos eixos do processo? Percebe a continuidade da lógica. Claro, não é mais a plantation está relacionada ao processo de exploração colonial. Mas eu gosto de mostrar para vocês a continuidade de uma prática da história do Brasil. E aí, proclamada a República, terminou a escravidão, galera. Hoje nós no Brasil não temos um grande produto que nós exportamos ainda, a soja, voltado ao mercado externo, em grandes fazendas, em grandes latifúndios. E, galera, não existe um trabalho assalariado precário, algumas vezes próximo à escravidão, ainda hoje no Brasil. Percebe a continuidade, percebe traços, galera, que marcam a nossa história até o nosso presente. Aí que o Enem entra, aí que as provas entram. Não num passado perdido em si, mas num passado, galera, que significa no presente e que permite que entendamos a relação do nosso presente. Perfeito? Então não te esquece, terminando agora a nossa aula, extremamente importante, a plantation, galera. Mas nós falaremos mais dela, aprofundaremos mais ela em cada uma das etapas que nós estivermos agora conversando a partir desse nosso curso de História do Brasil. Perfeito? Dando um tchau aqui para vocês, não esqueçam, galera, curte o nosso vídeo, te inscreve no nosso canal, compartilha, para a gente continuar crescendo, né? E levando o nosso projeto do Decifrando a História, essas aulas de qualidade, para o maior número de pessoas possíveis, beleza? Beijão!